Caros irmãos e irmãs, cordial boa noite. Estamos iniciando mais um momento de prece, evangelho e radiações do Centro Espírita Cearense, onde temos o ensejo de, unidos, elevando o nosso pensamento ao Supremo Criador, louvar, pedir e agradecer a Deus. Neste sentido, acompanharemos atento as leituras edificantes e esclarecedoras, onde poderemos iluminar nossos pensamentos, ideias e ações no campo do bem, de efetuar nossas súplicas através de singelas rogativas, cientes, porém, de que o atendimento das mesmas decorre das sábias leis que regem o universo, do campo do amor e da sabedoria. Podemos irradiar vibrações de paz e harmonia, solicitando ao alto a energização das águas, fluidificando-as nos diversos matizes, potencializando-as cada vez mais em seus benéficos efeitos, e assim renovarmos diariamente os nossos propósitos de melhoria interior para contribuirmos com o aperfeiçoamento do mundo exterior, neste abençoado educandário terrestre ao qual vivemos, o planeta Terra, que nos tem abrigado em nossas múltiplas existências. Aproveitemos então este sublime momento em nossas vidas. Caros irmãos e irmãs, conforme assinala André Luiz, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Podemos então louvar, pedir e agradecer. Estamos solicitando, Senhor. Peçamos com fé, fervor e sinceridade. Roguemos nesse instante pelos diferentes segmentos necessitados de orações. Solicitemos pelos doentes em suas diferentes condições de saúde. Estendei-lhes, ó Pai Celestial, os fluidos curadores, dá-lhes alívio e consolação e acende a luz da esperança em suas mentes, em seus corações, para que, sustentados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da conquista da felicidade e do bem-estar. É a senda que nos conduz a vós, Senhor. Pelos nossos irmãos desencarnados, que partiram desta para outra vida, nas mais diferentes situações, que sejam socorridos por vossos mensageiros celestiais. Pelas crianças, recebam o amparo, os cuidados e o socorro que lhes são devidos diante das situações adversas a que porventura tenham ou estejam sendo submetidas. Pelos milhões de desempregados no país, que além da solidariedade, as soluções oficiais, governamentais, estejam sendo devidamente encaminhadas. Aos nossos irmãos coveiros, pessoal da limpeza e motoristas de aplicativos, ônibus e táxis, que possam ter o amparo das bênçãos divinas nas diversas situações em que estes dignos trabalhadores estejam inseridos. Aos profissionais da saúde, nos variados níveis e funções, em sua nobre missão, tenham sempre paciência, caridade e compaixão dos enfermos. Que não lhes falte o material, equipamentos, máscaras, medicamentos, higiene hospitalar, dentre outros, de que precisam para realizar sua delicada tarefa, a de salvar vidas, mas também de se protegerem, mantendo-se sadios, estimulados, remunerados dignamente e otimistas para a superação dos desafios surgidos. Que bom que as vacinas estão chegando.
aos profissionais da educação, nos diversos níveis educacionais, sintam-se sempre inspirados no cumprimento de sua sagrada missão, a de bem educar para educar no bem. A nação brasileira, aqui nascemos para realizar os aprendizados necessários à nossa evolução espiritual, que possamos nos unir cada vez mais aos ideais do bem, do amor e da fraternidade. Precisamos superar todos os entraves do progresso e seguir adiante na senda do mesmo, do progresso, da justiça social, do respeito aos direitos e ao cumprimento dos deveres que devem nortear o comportamento de todas as classes sociais, independentemente da cor, do sexo, do credo, do nível cultural e assim por diante. Sempre inspirados no que disse Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pelos idosos, que recebam o amparo necessário desta fase da existência corporal terrena, e os que passam fome, que os meios de atender à demanda alimentar constituam um dever de Estado quanto à segurança alimentar do cidadão, onde seja preciso, onde for necessário. Enfim, se buscamos o Espiritismo, busquemos a sua luz, porque o Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus, inspirado no que diz Casimiro Cunha. Votos de muita paz, que a luz divina esteja sempre presente em nossas vidas, que assim seja. Boa noite a todos. Agora vamos ao nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 5, perda de pessoas amadas, morte prematura, que é o item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer que Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, à terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação do que 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhes acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer?
sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperança? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixarde, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardai os transporta de alegria, mas também as vossas dores derrasazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamai esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, nós te rogamos a permissão dos amigos espirituais, os espíritos que trabalham no passe, para que possam, nesse momento, aplicar esse passe em todas as pessoas que estão necessitando dele, porque o passe, ele é uma transfusão de energia, uma mudança de energia, para que possamos receber todos os fluidos melhores que existem no universo. E diante disso, Senhor, nós pedimos também a fluidificação da água, todas as águas do universo, as águas dos hospitais em especial, as águas dos rios, dos lagos, dos mares, as águas da nossa casa, das nossas torneiras, que possam ser fluidificadas, dando a cada um o remédio necessário para o alívio das nossas dores físicas, espirituais e mentais. E nos envolve sempre, Senhor, com a Tua harmonia, com o Teu amor, e que assim seja.